pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando Nena, do grupo Cervejistas Homebrew. Eu vou mostrar para vocês como é o meu cálculo de água cervejeira, tá? Os ajustes de sais e de pH. Pelo menos os ajustes estimados. Pode ser que isso na prática mude um pouco na hora da mostura, mas pelo menos é uma boa base para qualquer um poder corrigir a sua água com facilidade. Vocês vão ver que é fácil. O que eu indico antes de começar? Eu indico que vocês leiam um pouco do porquê utilizar cada sal, tá? Isso é a base. Mas isso aí é teórico. Geralmente a pessoa lê, mas não faz nenhum sentido. Então eu vou tentar fazer um vídeo mais curto possível sobre, utilizando a calculadora do Brewers Friend, que para mim é a calculadora mais direta ao ponto. E ela tem algumas coisas muito interessantes que em outras às vezes não tem. Ela é uma mistura, né? Como ela é regida pela comunidade que vai encaixando as coisas nela, não só nela como nas receitas e tal. Então acaba por ser uma calculadora relativamente completa e simples, tá? Então eu vou considerar que você não tem uma conta no Brewers Friend e a gente vai direto no cálculo da água, tá? Porque a maioria das pessoas calcula em diversos softwares ou até na mão, sei lá, e acaba não sabendo como corrigir a água, tá? Então esse vídeo é um vídeo de introdução, não é nada extremamente complexo. Eu vou utilizar do Brewers Friend porque é a que eu utilizo e tenho facilidade com ela. Então, digamos que você não tem uma conta no Brewers Friend, não tem receita aqui e vai calcular direto. Então você vê aqui My Brewing, My Water Calcs. Você vê que eu já tenho, né, algumas aqui calculadas, né, e tal. Mas eu vou em um New Record aqui, que é começar do zero. A gente vai imaginar uma receita de Weiss, o mais simples possível, tá bem? Então aqui tem um blá 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 inicial, tudo mais, uma propaganda deles. A gente vai, vocês vão ver que nessa calculadora ao menos, cada quadradinho você vai seguindo um por um, que não tem erro, tá bem? Então vamos lá. O seu coloca em português, caso você não manjar muito de inglês, tá? Para facilitar, mas eu vou traduzir. Então, volumes de água. Unidade de preferência, como a gente não é aqueles gringo doido, então vamos litros por quilo. Aqui é um resumo, né? Aqui é para mostrar um resumo no final de cada sessão. Eu não coloco isso aí que é bobeira, eu só preciso de 2 que vocês vão ver mais para frente. Total de água, total de volume d'água. O volume d'água, ele é basicamente regido, o volume total, pela água de mostura e a água de lavagem. Mas, como ele fala aqui, pode ser maior. Por quê? Digamos que você vai colocar um suco de alguma fruta na sua cerveja, alguma adição líquida em grande quantidade, esse volume pode aumentar, tá bem? Mas assim, vamos considerar aí uma receita que muito simples, que você não vai fazer nada disso, tudo mais, tá? Só como exemplo mesmo. Digamos que você vai fazer com 5 kg de grão, e aí você vai, essa água de mostura, você lembra daquele dado de 2,5 a 3,5 de litros por quilo de grão? Então eu vou deixar 15 aqui, que eu vou considerar que a gente vai fazer uma receita com 5 kg de grão, tá? Aqui você pega, aqui esse dado é fácil. A água de lavagem, é muito importante que você saiba quanto que você vai usar na água de lavagem. Como é que você sabe? Você tem que configurar direito o seu equipamento no software que você está utilizando. Que seja o Beersmith, o Brewers Friend, o Brewg, qualquer outro software. Mas é legal que você tenha ele configurado para você ter uma noção disso. Ou tem uma noção na prática, faz na mão o cálculo, sei lá. Como eu quero, sei lá, eu não vou nem mexer nisso aqui, que isso aqui é totalmente pessoal, isso é totalmente peculiar do seu equipamento, da sua receita. Isso daqui é só para entender que o volume total são esses dois somados, pode ser maior se você tem alguma adição, beleza? Tem esses dois campos aqui. O Blend Waters é difícil as pessoas utilizarem, que você misturaria as águas, né? E aí você pode ter duas águas fonte de mostura, por exemplo. Eu nem vou marcar porque a maioria das pessoas não utiliza isso. Agora isso daqui é interessante, ó. Ele pergunta se você está usando águas diferentes para lavagem e mostura. Eu uso. Então aí eu dou um clique aqui. Tá?
a maioria das pessoas eu acredito que não usam. Então eu vou ensinar para vocês como corrige a água de lavagem para o pH adequado. E aí eu vou colocar os sais na mostura, tá bem? Como eu utilizo uma água diferente de lavagem que já está no pH correto, eu não preciso utilizar ácidos. Mas isso não muda nada na adição. Sim, muda muito pouco nas adições, tá? Então eu vou considerar que eu uso a mesma água para tudo, 15 litros de mostura, 15 litros de lavagem, volume total de 30 litros. Vamos no próximo quadrante, source water, né? Que é a sua água fonte, a sua água que você vai utilizar para tudo, né? Neste caso. Eu vou chutar uma água aqui bem leve, né? Parecido com a minha que eu uso mesmo, que é a da prata. Ela tem 10 de cálcio, acho que ela tem 1 de magnésio, é muito pouco. Sódio, acho que uns 2. Nossa, eu vou chutar muito baixo as coisas porque realmente é muito baixo, sabe? Aqui, a alcalinidade, eu acredito que a maioria das águas compradas de galão, a alcalinidade é bicarbonato. Se ela não tiver marcada a alcalinidade, que aí é em ppm de carbonato de cálcio, eu sei que isso é meio técnico, mas depois vocês dão uma lida. A maioria das vezes ela está em bicarbonato. E a minha eu sei que tem, eu acho que 60, 65. E o pH você vai medir. É interessante você medir um pouquinho antes, mas eu sei que a minha gira em torno de 6,47. Cada sessão clica em update, tá? Se você clicar aqui no report, você vai ver que ele mostra já algum resuminho. Mas vamos deixar sem detalhamento. Vamos para o segundo quadrante. Então show, né, para aparecer. Water Target Selection, ou seja, isso aqui é o nosso target, é o que a gente quer que a água tenha. Nessa calculadora ela tem diversos perfis, né? Por exemplo, tem a Dry Stout, tem perfil balanceado 1, balanceado 2. Eu vou deixar em um Water Profile zeradão, por quê? Lembra que eu fiz aquela planilha de perfil de águas cervejistas, tem o nosso logo, que eu peguei lá da tabela do Palmer? Então eu sei que de cálcio a gente pode ter 50 de cálcio, a gente pode ter até zerado de magnésio. Eu vou deixar uns 2 de magnésio, que seja 1 de magnésio, assim, bem básico. 1 tá bom. Cálcio, sódio eu não vou nem ligar, cloreto eu vou deixar 50, sulfato 50. Aqui leia a respeito da relação sulfato-cloreto, tá? Só vou deixar essa dica, leia sobre essa relação, que é importante. E o carbonato, isso daqui é o que rege a alcalinidade total e residual. É um conceito também que eu vou deixar para vocês estudarem. Mas aqui eu vou me limitar a copia e cola. Eu vou simplesmente citar como faz a adição e para melhorar sua cerveja na próxima abraçagem. Mas aí você lê o que cada um desses faz em separado, tá bem? Mas não é difícil. Aqui a intenção do vídeo é mostrar na prática como é que faz o negócio. Então, sempre dá um update calculation, você vai ver que a nossa água, ela já deixa eu deixar uma alcalinidade um pouquinho maior aqui, só para não ferrar tanto o exemplo. Mas o certo seria ter uma alcalinidade mais baixa, tá bem? Vou deixar em 30 aqui, tá? Toda sessão você dá update calculations, tá? O segundo quadrante é a adição de sais. Eu já até mandei um ticket para os caras. Eu acho que essas adições elas poderiam ser feitas, poderia ter esse quadrante lá embaixo. Então depois a gente vai voltar nele. Primeiro a gente vai acertar o pH da água de lavagem, porque bem como eu mostrei aqui, né? A nossa água, já que a gente está usando uma para mostura e para lavagem, ela tem 6,47 de pH. Então você precisa descer o pH da água de lavagem também. A mostura ela vai ser descida com os grãos mais os sais. Agora a lavagem não tem grão. Então você precisa descer esse pH visando o melhor rendimento, evitando extração de tanino e a fervura entrar com pH adequado, que também é na faixa dos 5 e pouco. Vamos para o segundo quadrante pós adição de sal. Depois a gente mexe nisso. Esse Boiling and Lime Softening é teórico, tá? Eles mesmos falam que ele cita precipitação de carbonato de cálcio. Eu prefiro não mexer nisso, que isso daí é ainda meio teórico. Adições de sal,
tá bem? Adição de sal sal não, ácido, desculpa. É se você precisa descer o ácido da sua mostura. Por isso que eu uso uma água em torno de 6,5, porque eu não utilizo essa adição, tá? Como a gente vai trabalhar com sais na mostura, geralmente essa adição ela não requer adição, mas qualquer coisa é o mesmo esquema para a gente fazer na lavagem. Aqui é só um report da sua água de mostura sem realizar a lavagem, tá? Que para mim nem precisaria ter esse report, porque é inútil ter esse dado, quase que inútil ter esse dado. Vamos lá. Aqui é adições de sal na lavagem ou na fervura. Você pode também fazer isso. Eu não recomendo de primeiro momento, pelo menos, porque eu acho que jogar tudo na mostura é mais fácil. E vamos aqui, ó, Sparge Water Acidification, ou seja, a acidificação da água de lavagem. Lembra que eu falei que a água de lavagem tem em torno de 6,47? Então vamos lá. Aqui ele cita vários tipos de ácidos, tá? Geralmente o que você acha fácil é o ácido lático. E aqui ele dá um percentual. Geralmente o comprado é 88%, então tudo bem. Ó, acidificar a água de lavagem, uma pergunta é isso. Acidifico e dou update. Você vê que ele já apareceu aqui embaixo um valor em ml. Por quê? Ele fala aqui, ó, quantidade de ácido requerido para chegar na água de lavagem de um pH de 6,4, que seria o padrão, tá bem? 1,05 ml. Então ele já dá a quantidade de ácido para você descer a sua água de lavagem, tá bem? Fechou. Aí aqui morreu o assunto, vamos seguir o próximo. Grist Info. Grist é os fermentáveis, né? A junção dos grãos, adjuntos e tudo mais, fermentáveis que vai na mostura, não tem nada a ver. Por isso que é importante que se você for fazer alguma adição de açúcares, alguma coisa desse tipo, especifica sempre que é late addition, ou seja, você vai colocar na fervura, algo do tipo. Aqui você só põe o que você vai colocar na mostura. Então aqui, non-given, né? Que você não tem o dado. Beer color. Você pode acertar, se você não quiser especificar todos, ou for preguiçoso, né? E não for... Preguiçoso, né? Para mim isso é preguiçoso, mas enfim. Se você não quiser acertar pela junção dos maltes, você pode acertar somente pela cor. Então digamos que a gente tem 5 kg de grão, um SRM de 5. E roasted color, né? Nada, porque não vai... Aqui no caso é de torrados, né? Então, update calculations, né? Você já vê que ele já dá uma estimativa com o seu pH da água do pH de mostura. Então, vai ficar em 5,51. Isso, todo o pH é calculado a 25 graus, né? Então, isso aqui deve descer para 5,2 no máximo. Desce aí uns 3 pontinhos, tá? Isso daqui, Grist pH Buffer, é um dado meio teórico. Deixamos para lá.